A legislação trabalhista brasileira promove ou dificulta a geração de empregos em nosso país? O trabalho com carteira assinada resistirá às mudanças no mercado de trabalho, os chamados novos arranjos produtivos? Será que a nova geração, as novas gerações sabem o que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT? Nessa entrevista, você vai entender as regras que regem as relações de trabalho em nosso país, a história do nosso direito trabalhista e os mitos e verdades sobre esse tema. Direito do trabalho é assunto de cidadania. E é sobre isso que eu converso agora com o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Maurício Godinho Delgado. Senhor ministro, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vindo ao estúdio da TV Senado. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço pelo convite e por essa oportunidade para falar com a comunidade brasileira, com brasileiros e brasileiras de todas as áreas do nosso querido país. Bom, então vamos começar falando um pouco da gênese, né, do início dos nossos direitos trabalhistas. A gente tem a consolidação das leis do trabalho, que ainda é a principal legislação que rege essas relações de trabalho, que tem sido bastante questionada, como eu falei aqui já no começo da entrevista. 1943. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse contexto político, como que surgiu essa legislação trabalhista no Brasil e a participação social que culminou com a consolidação das leis do trabalho. A consolidação das leis do trabalho, é claro que ela foi aprovada em um determinado governo, que é o governo Vargas, em 1943. Entretanto, ela é produto de múltiplos fatores. Em primeiro lugar, a organização dos trabalhadores e trabalhadoras, que já era bastante clara no período da escravidão, quando a população negra se revoltava contra a exploração, a violência, a indignidade da própria escravatura. Vamos chamar a atenção para o fato de que em todas as Américas, Norte, Centro e Sul, o Brasil foi o país que teve o maior número de quilombos. Então, essa resistência da população negra, ela tem também como resultado, no contexto da nossa história, importante a conquista de direitos, a conquista de liberdade, mas também a conquista de direitos. Esse é um ponto inicial. Além disso, também, ainda no século XIX, houve movimentos trabalhistas típicos, alguns feitos por escravos, como a greve dos ganhadores em 1857, em Salvador, Bahia, a greve dos gráficos também, no mesmo ano, curiosamente, de 1857, no Rio de Janeiro, e outros movimentos paredistas, grevistas, que foram crescendo à medida que o país principalmente se industrializava mais. Industrialização essa que iniciou-se muito timidamente, apenas na segunda metade do século XIX, mas que iria se acelerar com a chegada do século XX. O movimento trabalhista, o movimento sindical, foi forte, tornou-se mais forte com a proclamação da República e a abolição da escravatura, e também o desenvolvimento da urbanização no país, da industrialização, da urbanização. Tivemos categorias bastante importantes desde o século XIX, como o setor portuário, onde, aliás, tinha uma forte participação da população negra, também o setor bancário, o setor do comércio, o setor do transporte ferroviário, etc, etc, etc. Tivemos algumas greves gerais no Brasil, já no início do século XXI. Em 2003, tivemos uma greve geral no Rio de Janeiro. É a primeira grande greve geral que abrangia várias cidades, daí ser greve geral, é claro, situada num estado só, que foi a do Rio de Janeiro de 2023. Em 1903. Em 1907, em 1907 tivemos uma greve geral em São Paulo. E em 1917 tivemos greves gerais em distintos locais e regiões do país. Isso só para mostrar que o movimento trabalhista existia.
Sim. O movimento sindical existia. Porque há uma versão dizendo que o movimento sindical não tinha importância, etc, etc. Esse é um primeiro fator. A luta dos trabalhadores pela busca de dignidade e melhores condições de trabalho. Esses movimentos paredistas, já desde ali do começo na verdade, anteriores à publicação da lei, à aprovação da consolidação das leis do trabalho, principalmente esses posteriores, que aí já em maior número, o senhor considera que já são resultados dessa conquista da classe trabalhadora brasileira com a consolidação das leis do trabalho? E mais, naquele momento, em 1943, os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, toda a classe trabalhadora recebeu essa nova legislação com euforia, com muita festa. Isso foi passando ao longo do tempo e é o que a gente vai tratar aqui sobre esses mitos e verdades. Então, voltando à pergunta, né, se esses movimentos já de reivindicação por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por, enfim, todos os direitos envolvidos, já são, então, um primeiro resultado dessa proteção garantida pela legislação trabalhista? Já são um primeiro fator Sim. que iria dar origem ao surgimento no Brasil de uma política trabalhista mais ampla, mais abrangente, mais significativa, que resultaria na CLT de 43. É importante colocar esse fator, porque muitos autores não colocam. E é um equívoco que hoje os historiadores já debastaram, já comprovaram que existiu sim um movimento sindical, operário, social forte. Outro fator importante, a questão social. A partir do século XIX, no mundo ocidental, se tornou uma questão importante. Nos países europeus, ela foi candente, criou grandes movimentos sindicais, criou até partidos políticos de formação operária no final do século XIX na Europa Ocidental. Ou seja, lá esse processo de organização é natural, porque o capitalismo começou lá no final do século XVIII, ele era mais avançado, mais organizado, mais amplo, já alcançando níveis nacionais em diversos países. Então, a questão social se torna muito importante. Nessa questão social, tem uma importância também a encíclica Rerum Novarum, dos anos 1880. Tem uma participação da Igreja nessa... E a Igreja Católica era uma grande líder do pensamento conservador até então. Então, é daí que é preciso se explicar o contexto. Então, quando o Papa Leão XIII dita a Rerum Novarum, ele dá um alerta às classes empresariais dominantes de que não era possível continuar aquela situação de completo desleixo, desproteção, insegurança e exploração desmedida dos trabalhadores. Então, esse é um fator importante que abre atenção dentro do seio das classes médias e das classes dominantes para a questão social. Já no século XX, há dois fatores também muito importantes, todos atingem o Brasil. Nós sabemos que o Brasil, na época, era um país de ampla maioria, mais de 90% de católicos, né? Uma coisa tem que ser conectada à outra. Já no século XX, surge o constitucionalismo social. Na segunda década do século XX, entre 17 e 19, esse constitucionalismo social rompe com o velho liberalismo, que não aceitava nenhuma proteção para os trabalhadores e trabalhadoras, criando a ideia de uma Constituição social, uma Constituição com uma Carta de Direitos também de caráter social e não só individual. É claro que esse constitucionalismo só chega no Brasil em 1934, mas ele já vai criando uma influência, obviamente, entre os trabalhadores e entre a intelectualidade, principalmente jurídica, social, no nosso país. Essas mudanças todas que aconteceram ali de 1930 até o final do século XX, já culminando aí, o senhor está chegando aqui já no começo do século XXI.
Num primeiro momento, isso foi uma conquista dos trabalhadores, a legislação foi muito comemorada pelos trabalhadores, mas daí, chegando nesses mitos e verdades que se falam sobre a consolidação das leis do trabalho, sobre a legislação trabalhista no Brasil, de uma forma geral, um ponto importante. A classe empresarial, muitos, não vou generalizar, mas muitos empresários consideram que essas regras aprovadas, essa consolidação das leis do trabalho, ainda que tenham sofrido mudanças ao longo do tempo, elas acabam burocratizando muito o mercado de trabalho, criando um excesso de proteções sociais e, no final das contas, a consolidação das leis do trabalho, o direito trabalhista brasileiro estaria obstaculizando, né, impedindo o desenvolvimento econômico e até atrapalhando a geração de empregos. Mito ou verdade? Esse é um grande mito. O fato de ser um grande mito, uma grande inverdade, não quer dizer que não seja influente. É influente até hoje e, às vezes, pessoas muito cultas, muito eruditas, que falam várias línguas, repetem também esse mito. Há uma corrente hoje muito importante nos últimos 40, 50 anos no pensamento econômico, social, filosófico e do cotidiano, que é a chamada corrente ultraliberalista. Ela defende essa tese. Então, é uma tese muito forte, mas é uma tese que não corresponde à verdade. Eu trago 2 exemplos acachapantes, que me parece. Gosto muito de trabalhar com exemplos concretos. Isso não convence muito os que são contra, porque os que são contra por interesses ou ideológicos ou pessoais. É o imediatismo, mas não corresponde à verdade a existência desse mito. Vejam, por exemplo, no caso brasileiro, o direito do trabalho no Brasil se expandiu e foi se expandindo cada vez mais a partir dos anos de 1930, com a Revolução de 30, que derrubou a hegemonia agroexportadora, que era absolutamente contrária a qualquer regulação trabalhista significativa, pelo menos. E, a partir dos anos 30, o país se urbanizou, o país se industrializou, o país modernizou-se e entrou numa rota de crescimento econômico que durou mais de 50 anos. Vejam bem, parece um milagre. Em 50 anos de desenvolvimento econômico, nós tivemos apenas 2 anos de não crescimento do PIB. E que 2 anos foram esses? Em 1941 e 1943, na Segunda Guerra Mundial. Sim. Obviamente que a Segunda Guerra Mundial afetaria. Do PIB nesse momento. Acabou com o comércio internacional, o país era exportador, obviamente paralisou por hora o comércio internacional, então, evidentemente, afetou o nosso PIB. Mesmo assim, afetou o PIB, em um caso, em um ano, em 1%, poucos, no outro ano em 2%, pouco. Ou seja, praticamente nada, considerando a causa dessa afetação. Então, veja, 50 anos de crescimento e a economia brasileira cresceu, estava entre as economias líderes nesses 50 anos, não todos os anos, mas estava entre os 5 mais, vamos dizer assim, países com maior crescimento. Então, a história brasileira prova exatamente o contrário. O direito do trabalho foi um instrumento motor para o crescimento da economia brasileira e para a expansão da indústria brasileira. Por que razão isso? Isso não é mencionado pelos críticos. Não porque eles não sabem, eles não querem mencionar, por razões, obviamente, ideológicas e de interesse material pessoal. Vejam bem, o Brasil é um dos maiores países do planeta Terra em extensão territorial. É o 5º maior nas últimas décadas. E é o 7º ou 8º maior em população. Então, o Brasil, hoje nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Então, o mercado interno no Brasil sempre foi e sempre será importante para a economia brasileira. Nós não somos uma pequena ilha no Pacífico, que tem 200 mil habitantes, 300 mil, 500 mil. Países muito pequenos, em países muito pequenos, o mercado interno não é muito importante. Ou o país exporta, ou ele praticamente não vai ter uma economia muito dinâmica. Agora, no caso de países grandes, como é o caso brasileiro, o mercado interno é fundamental. É claro que nós temos que exportar, sim. É preciso de vir recursos dos 2 lados.
internamente e o recurso externo. Mas o mercado interno nunca deixará de ser a força motora do nosso capitalismo. Afinal, e essas regras trabalhistas... essas regras trabalhistas criam um mercado interno forte, porque os trabalhadores são seres humanos, é bom lembrar isso também, que serão também consumidores, serão pais e mães de família, serão pessoas que vão adquirir imóveis para a sua residência. O Brasil é um dos países em que tem uma tendência muito grande do indivíduo querer um imóvel próprio e não viver de locação. É claro que nem todos vão conseguir, mas pelos índices nossos de imóvel próprio, nós nos situamos num percentual grande. Tem países que têm uma tradição de locação, eu não quero entrar muito nesse assunto. Mas então, vejam, a pessoa ter uma renda razoável faz ela ser um motor do crescimento do sistema capitalista. É a história da multiplicação. Da multiplicação, da exatamente. Agora, ministro, a gente passa por esse período de pujança econômica do país, regido por regras trabalhistas que sempre foram valorizadas nas gerações que viveram, especialmente, né, até o começo, até o final do século XX. Começo do século XXI, tecnologia mudando, a gente entra num processo de digitalização. As gerações mais novas que já nasceram com a internet vêm bastante integradas a esse processo de digitalização, e o mercado de trabalho, com toda a evolução mundial, vai mudando também. Como é que o senhor enxerga esse momento em que se discute tanto pejotização, os trabalhadores muitos plataformizados, as novas gerações muitos em teletrabalho, começam a ter um olhar negativo sobre essa legislação trabalhista, associando a forma de trabalho antiga, a pouca liberdade, a baixa capacidade de empreendedorismo. Como é que essa mudança tem acontecido no ponto de vista do senhor? E qual seria o caminho para mostrar para a população a importância da preservação desses direitos? Perfeito. Sem dúvida nenhuma, esse é um processo essencialmente, não vou dizer unicamente, eu estou dizendo essencialmente, ideológico. São os velhos mitos que são renovados. Precisa de renovar, é igual propaganda. Se nós pegarmos as propagandas dos anos 70, que hoje aparecem muito na internet mais como curiosidade, obviamente que não vão nos convencer. É preciso dar uma nova roupagem à propaganda. Então, esses mitos hoje dão uma nova roupagem à velha estratégia de defender concentração de renda, desigualdade social, que é uma estratégia de uma corrente que acha que o capitalismo tem que funcionar dessa maneira. Defendemos sempre um capitalismo predador. Existem exemplos no mundo em que o capitalismo não precisa ser predador, não precisa ser selvagem. Um exemplo é a Europa Ocidental. A Europa Ocidental são cerca de 20 países de amostra, 200 milhões de habitantes no total. É o local em que mais se desenvolveu o direito do trabalho e os direitos também previdenciários. E é o local mais desenvolvido do planeta Terra, né? O conjunto da Europa Ocidental praticamente empata com o PIB norte-americano. Então, essas regras trabalhistas, essas regras trabalhistas, então, também não são um exotismo brasileiro, não é uma jabuticaba, como se fala, que tem muita... A não ser que haja jabuticaba na Europa, que não seja importada. Isso é propaganda, isso é ideologia, é a falsificação da realidade para convencer as pessoas. Infelizmente, as pessoas se convencem com ideias inóspitas. Essas mudanças vêm acontecendo, as pessoas, há uma grande, há uma certa resistência, não vou dizer uma grande, mas há uma certa resistência ao emprego com carteira assinada, a esse um olhar distorcido, eu diria, sobre
os direitos trabalhistas brasileiros. Agora, olhando um pouco para o futuro, a gente tem uma questão que está posta hoje na nossa sociedade, é uma discussão, o fim da escala 6x1 e até uma possibilidade de uma escala 4x3. Certo. Né, priorizando o tempo livre e conciliando melhor, né, a vida com o trabalho. Perfeito. Isso fica um pouco até contraditório para uma geração que, né, não quer saber das leis e daí é por meio de lei que podem ser alteradas essas regras. É verdade. Mas que é o fim da escala 6x1, o que o senhor pensa sobre essa possibilidade e como a legislação trabalhista pode, de fato, interferir e tornar isso uma realidade, acabando com essa possibilidade de trabalho que a pessoa só pode descansar um dia da semana? Perfeitamente. Vejam bem, nós temos uma outra situação. Em 2015, os trabalhadores com carteira assinada, sem contar os funcionários públicos, que são em torno de 2 milhões, contando federais, estaduais e municipais, nosso país é um continente. Sim. Né? Esses trabalhadores chegaram a quase 50 milhões de pessoas. E, na época, a nossa população economicamente ativa era 93%, ou seja, foi um belo índice. Depois, com o advento das reformas ultraliberais, as quais visam aumentar o desemprego, que é outra doença do sistema capitalista, mas que pode ser, sim, combatida. Hoje, a nossa população que tem carteira assinada são apenas 38 milhões de pessoas. Eu acho que o avanço dos direitos trabalhistas, feito esse avanço com moderação, com bom senso, com racionalidade, ele só traz vantagens, não só para as pessoas humanas que vivem do trabalho, que afinal são cidadãos, sim, do nosso país, como também para os próprios empresários. Nós tivemos um grande avanço, são vários avanços da Constituição de 88, a nossa duração semanal do trabalho era 48 horas. A Constituição trouxe um avanço, sim. É muito importante nós entendermos o contexto histórico. Os avanços não podem ser exagerados, porque aí sim vai dar resistência e vai dar um impacto também no sistema econômico. Eu dou um exemplo. Em 1952 ou 53, o então ministro de Estado do Trabalho, João Goulart, no governo Vargas, aumentou o salário mínimo irresponsavelmente em 100%. Aquilo praticamente liquidou o governo Vargas, em primeiro lugar, e, obviamente, para qualquer pessoa acima de 10 anos de idade, sabe que se você der um aumento de 100%, obviamente que a economia não vai absorver. Não pode se tomar uma medida que seja desproporcional, exacerbada. Mas a Constituição diminuiu 4 horas por semana, ótimo. Só que a Constituição hoje tem 37 anos. Já é o momento de dar um passo adicional, sim, porque a duração do trabalho semanal nos países europeus, que é um bom parâmetro para todos nós, ela já está no máximo em 40 horas ou em 36 horas. Aí tem os países que estão em 39, 38, 37 até 36. Então, essa proposta de uma duração do trabalho de 36, ela é meritória, sim. Eu creio que a economia absorve, mas é um avanço grande. Na pior das hipóteses, aí nós já estamos muito atrasados, 40 horas por semana é imperativo. Se reduzirmos a duração do trabalho, ou para 36 horas, como é um dos projetos, ou para 40 horas semanais, nós vamos dar um segundo dia de folga para pais e mães de família. Como que nós queremos ter uma juventude educada, preparada, emocionalmente adequada, menos aprisionada hoje pelo desafio da internet, que é algo destruidor. Se não houver a presença do pai e da mãe em casa, não importa se a família é família solo, hoje em torno de 25% das famílias são presididas pelas mulheres, dirigidas pelas mulheres, são as chamadas famílias solo como padrão.
sempre tem um caso ou outro também que o homem tem a família solo, fica com a guarda dos seus filhos. Mas o padrão geral são as mulheres. Não importa o tipo de família, mas a presença efetiva dos pais, ou da mãe ou do pai, em casa, faz toda a diferença numa boa educação da criança e do adolescente, do próprio jovem, né? Todos nós sabemos disso. Então, essa contribuição o legislador pode dar para brasileiros e brasileiras. Se não quer reduzir para 36 horas, porque o salto vai ser muito grande, de fato vai ser uma redução de quase 20%, mas, puxa vida, uma redução de menos de 10%, que 40%, 44 horas para 40 é menos de 10% de redução, a economia absorve sim, e os ganhos sociais, ambientais, econômicos, porque esse indivíduo vai ser consumidor também. Vem os ganhos. Vem os ganhos mudança, né? indiretos. Eu acho que é uma medida muito importante, sim, e não há mais nenhuma razão. Quase 40 anos após a aprovação da Constituição de 88, que trouxe um grande avanço nessa área, nós não podemos dar um passo a mais. Bom, senhor ministro Maurício Godinho Delgado, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo e por essa entrevista. É um prazer muito grande, uma satisfação muito grande. Estou inteiramente à disposição. Da mesma forma, nós na TV Senado estamos sempre à disposição do senhor. Muito obrigado, muito obrigado. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.